Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje não é dia de São Pedro. São Pedro nós celebraremos no final do próximo mês, mas quem nos acompanha na liturgia de hoje é São Pedro. Primeiro porque a primeira leitura é a dele. Depois o Evangelho é um diálogo dele com Jesus. E o Evangelho de Marcos é conhecido também como o Evangelho de Pedro. Marcos, ele era um discípulo de Pedro e enquanto Pedro pregava o Evangelho, Marcos ia escrevendo o seu Evangelho. Enquanto Pedro pregava, Marcos escrevia. Então a pregação de Pedro está toda contida no Evangelho de São Marcos. Então Pedro é o nosso companheiro do dia de hoje. E o que fala este grande apóstolo para nós no dia de hoje? Primeiro ele começa o Evangelho dizendo a Jesus, quase que cobrando Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Este é um verbo que o cristão precisa constantemente ser provocado a deixar. A conversão só acontece para cada um daqueles que querem, quando estes deixam. O que nós ainda precisamos deixar? O que ainda precisamos deixar para que aconteça a verdadeira conversão? A conversão, ela tem 2 fases da vida. Estou falando agora já para pessoas que encontraram Jesus e que começaram um processo de seguimento, porque Pedro vai lá e diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Já estou falando para pessoas que estão seguindo a Jesus. Me desculpe, não estou fazendo uma exclusão, mas agora eu não quero falar com aqueles que ainda nem se encontraram com Jesus. Eu quero falar com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão nos acompanhando e que dizem já ter encontrado este Jesus. A primeira conversão é aquela que Jesus vai relatar para a provocação de São Pedro. Quem deixar pai, mãe, irmãos, quem deixar tudo isso, estes estarão me seguindo realmente. Quem deixar pai, mãe, que está fora de si, vive o processo da primeira conversão. Quando nós nos encontramos Obrigado. Quando nós encontramos este Jesus, e a partir deste encontro pessoal com Jesus, nós só queremos vê-lo, nós só queremos segui-lo, nós só queremos tê-lo, e para isso nós somos dispostos a deixar tudo, a deixar pai, mãe, irmão, filhos, campos, como está escrito no Evangelho. E Jesus promete para aqueles que deixam na primeira conversão
receberão 100 vezes mais, e no futuro receberão a vida eterna. Só que Jesus coloca uma coisa que muitas vezes nós não queremos: com perseguições. Aqueles que não aceitam as perseguições do deixar por causa de Jesus, ainda estão na primeira conversão. Quantos de nós podemos estar nessa? E podemos ainda ter anos já de encontro pessoal com Jesus, mas ainda estamos na primeira conversão. A primeira conversão, como eu disse, que Pedro nos diz no Evangelho, do deixar, é deixar o que está fora de nós. Mas esse mesmo Pedro, na primeira leitura, vai nos dizer do que é a segunda conversão. Pedro começa a segunda leitura dizendo: caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. E começa a dizer que a segunda conversão não ganhará apenas recompensa aqui. A segunda conversão é para nos colocar os olhos, fixar os nossos olhos na salvação. A primeira é aquela de nós deixarmos o que às vezes nos prende. Pessoas, cargos, isso, aquilo, aquilo outro. Isso é só a primeira conversão. Se nós queremos dar um passo para a segunda conversão, nosso olhar tem que estar voltado para a salvação. Só que não só voltado para a salvação. Continua o mesmo apóstolo dizendo: por isso, aprontai a vossa mente. Primeira coisa, para conseguirmos a segunda conversão, já não é mais deixar o que está fora de nós. Agora é nos voltar para nós mesmos e começar um processo bonito de entrar em si mesmo para derramar santidade no mundo. E a primeira coisa, aprontai a vossa mente. Ter uma fé inteligente. Ter uma fé que não passa somente pelas sensações, ter uma fé que não passa somente pelas emoções, mas ter uma fé inteligente, ou seja, é difícil, mas eu vou seguir. É pesada a cruz, mas eu vou seguir. É muito complicado, mas eu vou seguir. Quantos de nós que ainda permanecemos só no deixar as coisas externas, pensando que já estamos nos preparando para a salvação, e nem iniciamos este caminho, porque esse é um pouco mais difícil. É entrar em si mesmo e reconhecer, primeiramente, a inteligência. É difícil, mas eu vou. É pesada, mas eu vou. É complicado, mas eu vou. Primeira coisa, apronte a sua mente. Tenha uma fé inteligente, não apenas uma fé emotiva, do arrepio na espinha. Não. Tenha uma fé que passa pela tua inteligência, porque aí sim, vai passar pela tua liberdade, vai passar pela tua escolha. Continua Pedro dizendo: ponde então toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida. Não é aqui, neste mundo, o que nós temos para receber. Por isso que deixamos na primeira conversão e permanecemos muitas vezes lá, porque deixamos e queremos receber? Não. Prepare-se na esperança. O que é esperança? É ter a certeza que eu já recebi, mas ainda não chegou. Nós dizemos na teologia o chamado já e ainda não. Isso é esperança. É esperar o que já nos foi dado, mas não é aqui. Por isso que eu, ao deixar as coisas que estão fora, eu não vou esperar que seja retribuído. Senhor, já deixamos tudo. A pergunta de Pedro antes da segunda conversão, que no Evangelho ele está na primeira, mas na primeira leitura ele está na segunda conversão. Senhor, nós já deixamos tudo. E tipo assim, o que a gente vai receber? Preparar-se para a esperança é ter a clareza. Ainda não tenho o céu, mas o céu já me foi dado. Por isso eu me abro para deixar todo o resto que ainda me prende neste mundo.
Você pode ter deixado pai, mãe, esposa, você pode ter deixado tudo, mas o que ainda te prende neste mundo? Teus filhos? Teus sonhos? Teus projetos? O que te prende neste mundo ainda? Quer um exemplo mais claro? Eu tenho medo de morrer, porque se eu morrer, como é que vai ficar fulano de tal? Você está preso a essa pessoa. Não, se eu morrer, isso aqui vai sofrer muito. Jesus Cristo morreu e não teve este medo. Quem é você? Se eu morrer agora, como é que vai ficar minha mãe? Ela deve estar me assistindo agora e eu vou falar, se eu morrer agora, como é que vai ficar minha mãe? Então eu posso estar preso à minha mãe. Se eu morrer agora, como é que ficam meus filhos? Preparar-se na esperança. Ponde a nossa esperança naquilo que já nos foi dado, mas que ainda não chegou. Só que Pedro ainda continua nessa segunda conversão, nos provocando ainda mais. Não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Por que Pedro diz isso? Porque a conversão é um processo que inicia, mas pode terminar ainda estando vivos. Nós podemos ter tido a primeira conversão, a segunda conversão, e mesmo assim voltar atrás e voltar a viver a vida velha. Por isso, se queremos ser autênticos cristãos, é preciso primeiramente deixar. Este é o verbo que nós precisamos constantemente ser provocados. Mas deixar e aí fazer a experiência da primeira conversão. Deixar as coisas externas, deixar as coisas que nos são caras, pai, mãe, filhos. Sim, são todas elas muito boas, mas se elas ocuparem o lugar de Jesus, não está vivendo nem a primeira conversão. Deixe Jesus ocupar o primeiro lugar. Essa é a primeira conversão. Depois começa um processo interno. Aí é o mais difícil. Aí é o mais complicado. E aí começa sim o voltarmos o olhar para a salvação e começar essa trilha. Primeira, ter uma fé inteligente, não de emoções. Ter a nossa esperança. Eu deixo tudo aqui, porque a minha recompensa é lá no céu. Eu não estou preso a nada, nem a ninguém. E eu preciso estar atento. Não vou voltar a ter a vida antiga, dos mesmos vícios, dos mesmos pecados. Isso é um chamado de atenção para nós. Que Deus hoje nos dê essa graça, de não ficarmos na primeira conversão, de não ficarmos nem mesmo só no encontro pessoal com Jesus, como se já fosse pouco. Mas Ele não quer só se encontrar com você, Ele quer te provocar a salvação. Por isso que hoje Ele nos enviou o apóstolo Pedro, que fez este percurso, encontrou-se com Jesus, passou pela primeira conversão, entrou em si mesmo e aí sim voltou-se para aquilo que é a recompensa no céu. Que o Senhor nos ajude e a Eucaristia que tomaremos nos fortaleça para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.